Glória a Deus. Bom estar aqui reunido mais uma vez com os irmãos. Peço desculpa pelo horário que hoje eu disse para chegar aqui. Glória a Deus. Mas nós chegamos, com a glória de Deus. Quero que os irmãos olhem por mim para que eu consiga tirar minha carteira de motorista para adquirir um carro. Porque irmãos orando de 5h50, mas já estava de joelho orando pelo estudo. E aí um arruma, outra arruma. Quando foi ver, a gente perdeu o primeiro ônibus. E aí agora perdeu o primeiro, teve que ir para o setor Pedro e descer para cá para o Paulo Garcia, antes do Paulo Garcia pegar o eixão ali, e o eixão parece que estava dando a passo lento, mas nós chegamos aqui, graças a Deus. Meus irmãos, nós hoje vamos estar estudando o capítulo 10 do Apocalipse, né? Mas acho que a sexta trombeta, algumas coisas precisam de ser explicada, né? Que ficou muito curto, acho que o pastor passado, mas nós vamos passar rapidamente aqui. Vamos estudar um pouquinho aqui o capítulo 9, a partir do verso 13, né, irmão? Verso 13 em diante, é isso? Ou verso 20 em diante? É porque tem que pegar do contexto, para entender o texto. Glória a Deus, vamos ver aqui. Amém. Glória a Deus. O verso quanto? Ele fez a conversa de Ela explicou até os outros. Então tá. Amém. Só isso. Deixa aqui marcado, fica mais fácil. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 13, para entendermos que é a sexta trombeta, que diz assim, a partir do capítulo 9, versículo 13: E o sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora e dia e mês e ano, para que matasse a terça parte dos homens. E os números dos exércitos de cavaleiro era de 20.000 vezes 10 milhões, o que dá 200.000 soldados. E ouvi o seu número. João ouviu o número desse número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça de cor de fogo, e de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, e de pedra e de pau, que não pode ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependera de seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, em concordância com a oração do teu filho. Eu quero apresentar nesta manhã, Senhor, esse texto que nós acabamos de ler, que o Senhor possa falar para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aqui nós estamos vendo o tocar da sexta trombeta. Estamos vendo aqui continuar, aleluia, do castigo de Deus sobre o homem que continua no pecado. Eu acho que o versículo-chave aqui é o versículo 20. Eu não vou me adentrar muito aqui, pois eu preciso do capítulo 9 para não 10, para a gente continuar o estudo daí para frente. Mas eu quero enfatizar aqui este versículo 20. Mas antes eu quero que vocês analisem quanto sofrimento trouxe essa trombeta à raça humana, esse juiz de Deus para o homem. Este juiz, ao mesmo tempo, irmãos, que traz um sofrimento, ele traz esperança. Sim, por quê? Porque se Deus está mostrando que ele age impune o pecado, logo nós entendemos o quê? Que devemos nos afastar do pecado.
Para todos estão vendo. Mas o que eles fizeram aqui? E os outros homens, aqueles que não foram mortos, versículo 20, por causa dos flagelos, não se arrependeram. Olha como o ser humano é terrível, pastor, não se arrependeu. Você é brincadeira com desse? Então não é Deus que é mau, ou que quer fazer alguma coisa com a raça humana que Ele criou. É porque Deus não suporta o pecado. E o homem, quando ele tem o seu coração fechado para o Espírito Santo de Deus, você pode ministrar. Você já viu aquela pessoa que está no leito do hospital, você está pregando para ela, você está ensinando e ela não quer saber. É assim desses homens aqui. Coração duro, mesmo diante desses flagelos que estão aqui. Aqui tem muita linguagem simbólica. Vocês observam aqui que tem linguagem muito simbólica, e se vocês juntarem todas essas linguagens simbólicas, só significa uma única coisa: que esses demônios têm autoridade para atingir. Não vou especificar cada versículo aí, mas um significado total é esse: que eles têm autoridade, e essa autoridade é dada por Deus, viu gente? O demônio não pode tocar ninguém sem a autoridade do Senhor. É o Senhor quem permitiu por causa do seu juízo, mas eles vêm com autoridade. Por gentileza, abra aí Judas. Judas só tem um capítulo, então versículo 6. E alguém lê para mim o versículo 6 e o versículo 7. Versículo 6 e versículo 7 de Judas. Livro de Judas. Versículo 6: E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou em cadeias, na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Amém. Vocês observam, Judas menciona aqui neste texto alguns anjos, que no caso aqui são demônios, porque são caídos. Eles deixaram o seu principado. O que é isso? Eles deixaram as suas posições celestiais e se voltaram contra Deus. Alguns estudiosos entendem que esses anjos é aqueles do capítulo 6 de Gênesis que coabitaram com mulher. E devido a isso, o Senhor os trancou em prisões eternas por serem perigosos demais para estarem soltos. Porque os demônios estão soltos, viu gente? Eles estão soltos, eles serão presos. Nós vamos ver isso mais à frente no Apocalipse, mas eles estão soltos. Eles estão soltos, trabalhando contra a raça humana. Esses estão presos. Se você voltar ao texto antes, você vai ver que quando este anjo do capítulo, que eu tinha que voltar o capítulo todos para vocês entenderem. Se você voltar o capítulo 1, você vai ver que uma estrela cai na terra. E essa estrela aqui, ela é um anjo. Provavelmente é o próprio Satanás aqui. E ele abre um poço do abismo, aonde, segundo os estudiosos, estão estes demônios. Eles serão soltos e trazidos para atormentar a terra. E aí, seguindo todo o resumo do capítulo, você vai ver uma operação de soldados malignos trabalhando contra a humanidade. Agora nós temos que pensar da seguinte maneira: Satanás, ele é espírito, então não existe esse negócio de um demônio em forma aqui, como eu estou aqui, trabalhando contra o homem. Ele usa o ser humano que está na terra. Ele vai usar, é simples assim, no tempo da tribulação, o que vai ser levantado são os governos, seus exércitos, trabalhando contra a humanidade. As guerras que nós estamos acostumados a ver, só que de uma intensidade terrível, uma intensidade horrível. Por exemplo, você pega a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um grande exemplo de um inimigo trabalhando contra a igreja, trabalhando contra o povo. Você observa como aquele governo oprime aquela população. Eles às vezes pegam aleatoriamente uma família e leva e começa a torturar para tentar saber o que está na mente daquela pessoa. Simplesmente é o inimigo trabalhando. Só que na tribulação vai ser desta maneira, mas milhões de vezes mais. Ele vai usar soldados malignos, ou seja, soldados com demônios malignos, que vai estar sob o comando do governo do anticristo, aonde vai estar trabalhando contra a raça humana. E aí Deus vai estar usando para punir o homem que não se arrepende. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos ter a visão que muitas vezes quando lemos o Apocalipse parece que Satanás vai aparecer e vai com a espada na mão começar a trabalhar. Nós não podemos pensar nisso, porque o texto não está mais para isso aqui. Nós temos que entender que o inimigo ele vai estar trabalhando. Por exemplo, o anticristo, para você entender, o anticristo é o ser humano.
Certo, gente? Vocês compreendem isso? O anticristo é um homem que ele discursa de uma forma que ele vai convencer o mundo que ele vai trazer paz. Só que por trás dele, espiritualmente, quem está por trás dele, gente? Satanás. Justamente. Ele vai estar no controle. Quem já foi uma igreja, tipo Deus amou, a igreja mais que trabalha com libertação, e já viu uma pessoa possessa de demônio em uma libertação? Vocês já viram que a pessoa perde totalmente? Ela faz aquilo que aquele espírito ordena ela fazer. Eu já participei muito de libertação e já vi a forma do inimigo trabalhar. Às vezes o inimigo trabalha naquela vida daquela pessoa, destrói a família, faz coisas extraordinárias e quem olha pensa que é aquele ser humano que está fazendo, mas existe um inimigo por trás. Como o apóstolo Paulo diz, está falando não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principado e potestade. Ou seja, Satanás trabalha espiritualmente. E em que momento Satanás vai vir para travar uma batalha literal? Na volta de Cristo. Quando Cristo voltar no final da tribulação, aí vai ter uma batalha de anjos, Cristo, demônios, vai ser uma batalha, a batalha do Armagedon. Isso nós vamos estudar mais na frente, viu? Então não vamos adiantar, vamos estudar mais na frente. Mas nesse momento, tocar da quinta e sexta trombeta aqui, é o juízo de Deus, usando a força do mal, através do homem, governos humanos e exércitos humanos, para trazer destruição à raça humana. Por causa de quê? Por causa do pecado do ser humano. Então, meus amados, nós podemos observar aqui que o homem não volta-se para Deus e não muda o seu estado de punição. Por quê? Porque não quer, não arrependeram das suas feitiçarias, não arrependeram de adorar a ídolos. Olha para vocês verem aqui os pecados que eram cometidos e que é cometido e que o ser humano vem cometendo ao longo dos tempos, né? Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os demônios, todas as religiões que agora Satanás aí, os demônios, ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que não pode ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus maus frutos. Então vamos continuar. Quero falar um testemunho para vocês. Eu ministrei na igreja que quarta-feira eu ministrei na igreja uma campanha que eles estão começando lá de Projetando 2025. Ao término daquela campanha, olha para você ver como é que o ser humano é mau. Ao término daquela ministração, eu sentei perto da minha esposa e uma senhora estava com uma cadeira de rodas assim do lado e começou a conversar comigo. A senhora sou muito simpática, conversando e tal. Aí de repente ela começou rapidamente a contar sua história, que ela morava em Goiânia e foi para Aparecida, e ela gostava mais de Goiânia. E que ela veio para Goiânia aos 15 anos de idade, ela é cega, mas não era cadeirante até então, expulsa pela própria mãe lá da Bahia. A mãe dela botou ela para fora de casa. Ela saiu e veio para cá, foi andando, não sei como é que ela chegou, ela não disse como chegou. Ela só disse que ela morou nas ruas de Goiânia praticamente a vida toda. E cega. E ela conseguia dizer ela andar aqui nessas ruas tranquilamente, aí foi para cima e para baixo, sobreviveu. Tal. E ela estava com um companheiro, e em algum meio aí dessa situação, o que acontece? Houve lá um tipo de acidente que levou ela na cadeira de roda. E aí ela é cega, cadeira de roda, tem uma filha e mora sozinha dentro de uma casa que o governo deu para ela, um prédio lá de Goiânia. Aí eu fiquei analisando, meu Deus, mas como pode ser humano muito? Como é que Deus um negócio desse? Como que a mãe joga uma filha cega para fora? Como que o outro vai com uma mulher no estado daquele, quer ter um relacionamento com ela, depois leva ela para a cadeira de roda? Você acha que Deus, nossa, eu saí dali era abalado naquela situação, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu lembrando do estudo daqui, que às vezes a gente lê o Apocalipse assim e pensa que é muito duro isso aqui. Tem gente que pensa que é muito duro isso aqui. Mas será que Deus olha uma situação dessa e vê como isso aí? Vê como? Vê o homem mau. Vê o homem mau. E aí vai chegar um tempo que o juízo de Deus chegará. E nós hoje que estamos aqui, nós estamos tendo a oportunidade de lavar as nossas vestes no sangue do poder e transformar cada dia as nossas vidas para melhor e nos aproximar de Deus, trazer a bondade do Senhor para o nosso coração, o amor para com o próximo, para com a nossa família, mudar. Deus está nos dando a oportunidade.
Nós vamos pular para o capítulo 9 para poder não sair do estudo. E nós vamos ver aqui que do capítulo 10, do capítulo 9 para o capítulo 11, há um intervalo, uma pausa que o Senhor faz no tocar na última trombeta, o flagelo que vem da sétima trombeta, que está no capítulo 11 e o versículo 15. E nós vamos ver que esse versículo é um intervalo, é como Deus dizendo assim, no meio do flagelo, eu ainda continuo dando oportunidade ao ser humano, mesmo em meio à tribulação. Deus continua dando oportunidade ao ser humano. Agora só depende do ser humano largar a maldade do seu coração e voltar para o Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Vi outro anjo forte, abre o capítulo 10 aí. Vi outro anjo forte descer do céu, e ouvi uma nuvem, e envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as suas pernas como coluna de fogo. Neste momento aqui, o apóstolo João, lembra que no início do capítulo 4, ele está na sala do trono, certo? Onde está Deus. E aí ele começa a ter a visão na sala do trono, que João já volta para a terra. Neste momento, João, ele vê o quê? Ele vê o mar e ele vê um anjo forte. Há muitas pessoas, há uma discussão teológica nesse assunto, nesse texto aqui, esse anjo. Alguns teólogos dizem ser Jesus Cristo esse anjo. Por quê? Só que eu não acredito que é, mas alguns teólogos dizem que é. Estou dando para vocês as posições que existem. Alguns teólogos que dizem ser Jesus, por quê? Por causa das características. Envolto em uma nuvem, o arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto era como o sol. Se você voltar no capítulo 1 do Apocalipse, você vai ver que algumas características aqui parecem com o Senhor Jesus. E as pernas como coluna de fogo. Jesus com os olhos como chama de fogo lá no capítulo 1. Então tem algumas características. Algumas pessoas acreditam, alguns teólogos, ser Jesus Cristo. Outros não, acreditam ser um dos anjos mais poderosos do Senhor, que é a linha que eu acredito, que aparecem aqui. E João vê ele com um pé, olha para você ver, um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Isso aqui é simbólico. O que isso significa? Isso significa que Deus tem autoridade sobre toda a sua criação. Apesar do inimigo ter contaminado a terra, ter feito através de Adão, o homem, o pecado entrar no mundo, e o inimigo ter trabalhado, colocado maldade no coração, o Senhor Deus ainda tem controle de toda a sua criação. Por isso o anjo está com o pé na água e com o pé na terra. Este anjo aqui, crendo que ele é um dos anjos mais poderosos do Senhor, isso mostra que Deus tem controle sobre tudo. Por isso que no livro do capítulo 4 em diante, você vê Deus usando o poder da natureza para trazer punição à raça humana. O Senhor Deus, igreja, mesmo em meio aos 7 anos de tribulação, que será muito terrível para o ser humano, mas Deus não perde o controle. Amém, igreja? Deus, ele não perde o controle. Tudo está no controle do Senhor. Tudo está na programação de Deus. O nosso Deus é um Deus que tem o controle de tudo. Então João vê aqui um anjo forte. Olha para você ver, um anjo forte descendo do céu envolto em nuvem. Outra coisa muito interessante, nuvem representa a presença de Deus. Alguém, por gentileza, abre aí em Êxodo capítulo 40, versículo, Êxodo capítulo 40, aleluia, Jesus. Êxodo capítulo 40, eu não tenho, eu não esqueci. Glória a Deus. Êxodo 40, 34 e 38. Esse anjo, ele aparece. Ele é um anjo forte. João descreve ele é um anjo muito forte. E ele está envolto em nuvem. E nós vamos estudar parte por parte desse versículo. Vamos ver que coisas maravilhosas que tem aqui nesse texto. Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 38. Então uma nuvem cobriu a tenda do testemunho, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que não podia Moisés entrar na tenda, todo o testemunho, porque a nuvem estava sobre ele,
e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel se moviam em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não se levantava, então não se levantava o acampamento, até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém, igreja? A nuvem representa a presença, a glória do Senhor. E neste período aqui, depois da sexta trombeta, depois de tanto sofrimento, o Senhor mostra para João que ele não abandonou, na verdade, o povo. Ele não abandonou a raça humana. Ele não simplesmente virou as costas. Ele continua trabalhando. O Senhor Deus. É por isso que eu digo que na tribulação haverá conversão. Claro que o Espírito Santo de Deus já foi retirado e ele não está mais atuando aqui na terra como atua na igreja. Como eu estava pregando, foi aqui na semana retrasada, umas 3 semanas atrás, e um irmão se levantou e diz assim: pastor, eu não acredito que há convenção na tribulação, porque o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E como é que vai convencer se o Espírito Santo não está mais na terra? Eu castigo. Hoje nós convencemos pela graça. O Espírito Santo convence: meu filho, esse é o caminho, é maravilhoso. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso do Senhor, o tempo da graça. Nesse tempo aqui, os homens vão ver a mão poderosa de Deus atuando. Então muitos vão ser convencidos simplesmente por causa do agir do juiz de Deus. No Apocalipse é o tempo do juiz de Deus, mas o Senhor não abandona. Aleluia, Jesus. Assim como o Senhor apareceu em uma nuvem lá no Êxodo para acompanhar o povo de Israel, lembra? Durante o dia o Senhor estava numa nuvem. É muito lindo isso aqui, igreja. Vocês sabem que o deserto é um negócio terrível, não é verdade? Nossa, o deserto é um negócio terrível. E agora você imagina o calor do deserto, as crianças, as mulheres, as pessoas de idade andando. Agora você imagina que o Senhor traz uma nuvem. Ele está cobrindo aquele povo do sol do dia. E durante a noite o deserto é muito frio, igreja. As temperaturas caem a tal ponto que o ser humano pode morrer congelado no deserto se não tiver proteção. Mas o Senhor vem como coluna de fogo e protege o povo. Na tribulação, o Senhor vai estar atuando também em favor daqueles que querem o Senhor. E aí agora nós sabemos, né, que na tribulação tem uma diferença no tempo da graça. Qual é a diferença, pastor? É que às vezes a pessoa pode morrer para permanecer, né? Nem todos morrerão, mas alguns vão morrer. Capítulo 7 do Apocalipse, vão ver uma grande multidão e pergunta: da onde está vindo? Estou vindo da grande tribulação. Foram mortos na tribulação, mas o Senhor continua agindo. Você sabe o que é isso? Isso é bondade de Deus. Quando eu olho esse texto aqui, em meio a tantos castigos do Senhor, eu vejo o quanto o nosso Deus é bom para com o ser humano. A única coisa que nós temos que pôr na mente, mesmo Deus sendo bom, Deus não abre mão da santidade. Amém. Não abre mão. Então, se faltou a santidade, vem o castigo. Isso é muito simples. Hoje nós vivemos um evangelho moderno, né, pastor? A coisa é fácil demais. Tudo pode, eu de qualquer jeito. Mas não adianta, porque nós temos que tomar. Eu aprendi uma coisa: a gente tem que tomar decisões na vida. Deste mundo aí, tem muitas coisas boas. Vai dizer que Goiânia não tem coisa boa? Vai dizer que tem, claro que tem. Para a carne, coisa boa, que vai deixar a nossa carne feliz. Então eu tenho que decidir: eu quero ser feliz com as coisas desse mundo momentaneamente, eu quero ser feliz eternamente com o Senhor. Se eu quero ser feliz com o Senhor, então eu tenho que tomar uma decisão. Aleluia, eu tenho que lutar contra a minha carne todos os dias para servir a Deus, mesmo que o mundo fale que é maluquice às vezes você se manter fiel diante a tantas coisas que tem nesse mundo, mas você sabe a certeza do Senhor que você serve, para onde que você vai, para um lugar maravilhoso. Igreja, essa vida que a pessoa pensa assim: nossa, eu não vou perder minha vida aqui por causa de igreja, por causa dessas coisas. Gente, a vida aqui é passageira, 60, 70 anos. Na Bíblia só dá autorização a 70 anos, e o homem pode passar disso, dependendo da sua forma de viver.
viver, da sua robustez, ele pode chegar a 80 a 100 anos, mas depois dos 70 é o quê? Cansaço. Às vezes a pessoa não pode correr mais, e vai chegar a 100, 150 anos, né? Eu nem conheço quem chegou a 150 anos, e pronto, e acabou a vida aqui na Terra. Mas existe uma vida eterna, é isso que as pessoas não entendem. Existe uma vida eterna com Cristo, e no milênio, nós, segundo a palavra do Senhor, que eu creio sem nenhuma dúvida, nós ainda vamos voltar e morar aqui por 1000 anos com o Senhor Jesus sendo o governo mundial desta terra. Amém, igreja? Então é decisões que nós temos que tomar e pronto. Decidiu, toda decisão tem uma consequência. Tem o seu lado que é bom e tem as dificuldades para manter a decisão. A dificuldade é você ver as coisas desse mundo e dizer assim: não posso porque eu tenho que agradar o meu Deus, porque eu quero mudar ele. Outra característica interessante desse anjo: envolveu a nuvem com um arco-íris por cima da sua cabeça. É muito interessante, é a segunda vez, você vê no capítulo 4, você vê agora, que aparece o arco-íris. O arco-íris na Bíblia, Gênesis 6, ele tem um significado muito grande, porque ele representa a aliança de Deus com o ser humano. Aqui no meio da tribulação, olha, nós estamos aqui depois dos 3 anos e meio de tribulação, nós estamos depois da 7ª trombeta. João desce à terra na visão, volta à terra, ele já estava na terra, só viu em espírito. João volta e começa a ter a visão na terra, e o que ele vê aqui? Ele vê o anjo em volta a um arco-íris. O arco-íris representa a aliança. João entendia isso aqui muito bem, porque João é judeu, então João sabia muito bem, quando ele viu esse arco-íris, o que ele representava para o povo lá do dilúvio, que o Senhor fez uma promessa a quem? A Noé: nunca mais destruirei a terra com dilúvio novamente. Então nunca mais haverá um dilúvio universal, nunca mais. Pode ver tsunami em uma parte da terra, pode ver furacões em outras partes, mas nunca vai haver um dilúvio universal como houve. Aliança do Senhor. O que o Senhor está querendo dizer aqui nesse texto? O Senhor está querendo dizer o seguinte: eu guardo pela minha aliança, eu estou lembrando da aliança que eu fiz lá no livro. A aliança que ele fez com você, ele lembra todos os dias. E aqui, em meio a este tanto flagelo que nós vemos já, e que tem na 7ª trombeta, né, na última trombeta, a 7ª, o Senhor dá uma pausa aqui para lembrar. Esse versículo aqui é o Senhor mostrando o seu amor em meio à dificuldade que a terra está vivendo. Aleluia, Jesus. E por sua cabeça, o rosto era como o sol. Aleluia, Jesus. E as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Vamos para o versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto. Nós não sabemos, existem muitas discussões acerca de que livro é esse. Acredito eu ser o livro que nós estamos lendo aqui. Acredito eu. Por que eu falo acredito? Porque quando não tem uma explicação em outros textos, nós temos que fazer mais ou menos uma dedução analisando que o livro está aberto. E qual é o livro que está sendo aberto aqui? É o livro que estava selado com 7 selos. E nós estamos lendo ele aqui. O que tinha no livro? O que tinha no livro lá do céu é o que nós estamos lendo aqui. Então, simplesmente isso aqui está aberto. Então, significa o quê? A mensagem do Senhor está aberta. Está aberta para o ser humano. Não tem como o ser humano dizer assim: olha, eu não sei. Tem como, igreja, o ser humano dizer eu não sei? Não, porque o Senhor está com a sua mensagem aberta nos últimos dias, sendo pregada por pastores, por pastoras, por missionários, através de televisões, através de rede social, através de rádios. Nós estamos vendo o Senhor pregar a sua mensagem, trazer a sua mensagem ao ser humano. Ela não está fechada. No tempo de Daniel, o Senhor selou este livro e eles não tinham conhecimento do que viria por futuro, como que seria a 70 semana, como é que seriam os castigos da última semana. Não sabia acerca do tempo final. Daniel não sabia, estava selado. Mas a igreja, o mundo depois de Cristo, o Senhor abriu, a mensagem foi aberta. Abra em Efésios capítulo 3, versículo de número 5. Se não me falha a memória, pastor, dá uma lida aí. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante nesse texto.
verdade, né? Não sei se foi 4, versículo 4, 5 em diante. Deus, aleluia, Efésios. É 3, versículo 5. Isso. Efésios 3. Já achei. Efésios 3, capítulo 5. O qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esse é o 5. Pronto. Aí já dá para. Não precisa ler mais. O apóstolo Paulo está se referindo, aí nesse contexto, ele está falando acerca da salvação dos judeus. No Velho Testamento, por exemplo, no livro de Malaquias em diante, os profetas que ele tem, eles não acreditavam em salvação de nós, nós somos gentios, considerados gentios, brasileiros, não somos judeus, você também. Então eles não acreditavam nisso. Esse estava aguardado, esse mistério estava aguardado. E o apóstolo Paulo fala, e agora foi revelado aos apóstolos, que o Senhor também tem um outro povo. E quem é este povo? Somos nós, mas até então não estava revelado. A mesma coisa que eu me refiro aqui a este livro. Ele agora está aberto. Então as profecias do final dos tempos estavam fechadas. Deu para Daniel, ela foi selada. Daniel não entendeu. Agora está revelada. O que eu quero dizer com tudo isso aí? Que o homem não vai chegar diante do Senhor, igreja, naquele dia e dizer bem assim, mas Pai, eu não sabia. Todos vocês que estão aqui, vocês sabem ou não acerca do que Deus tem para fazer no final dos tempos? Sabemos? Deus, né? Não tem como dizer assim, não, pai, eu estou enganado. Talvez, pode não saber explicar passo a passo, mas nós já sabemos que Deus tem um juízo final. Esse juízo final é terrível a situação dele, e que a igreja pode muito bem não passar por ele, e que o Senhor já revelou passo a passo o que vai fazer no juízo final. Então, João vê o anjo com o livro aberto, pôs em pé à direita do mar. Continuando o versículo, eu tinha na mão o livro aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como um ruge um leão. Olha para você ver, o anjo brada com a voz forte de um leão, ou seja, como alguém que tem autoridade. Quando bradou, desferiu os 7 trovões, que nós vimos lá no capítulo 4, se você voltar, os 7 trovões, as suas próprias vozes. Isso aqui é muito interessante que a gente entenda. Vocês sabem que trovão são forças da natureza, fenômenos da natureza. O que é? Uma nuvem carregada, uma coisa assim que explicar. Uma nuvem carregada de água, quando se choca, causa aquele som que nós chamamos de trovões, e aí vem aquele choque elétrico, que é os relâmpagos que nós conhecemos. São na obra da natureza. Então, na verdade, aleluia, Jesus, há uma voz falando aqui. Trovão pode falar? Não, o trovão não pode falar, né? Assim, né? O trovão é inanimado, não tem lógica do trovão falar. Então, na verdade, aqui, não é os trovões em si que estão conversando, porque parece até coisa de desenho animado, quando você vê esse negócio, não é os trovões que estão, é uma mensagem que o Senhor tem aqui, e que ele ouve uma voz de trovão, e no meio dessa voz sai uma voz, e Jó fala dessa voz. Eu não me lembro o texto aqui agora, estou tentando lembrar, mas Jó diz que a voz do Senhor é como uma voz de trovão. Olha, quando o Senhor foi falar lá no livro de Êxodo para o povo de Israel acerca dos 10 mandamentos, quando ele foi dar os 10 mandamentos, ele ordenou que Moisés santificasse o povo, e marcou um dia onde o povo ia ficar em volta do monte, o Senhor ia falar, o povo ia ouvir, Moisés também. Muito bem, coisa maravilhosa, né? Só que quando chegou lá, o que aconteceu? Quando o Senhor falou, a voz do Senhor é como trovão, é tão forte que o povo, não, Moisés, eu não quero ouvir essa voz. Vocês estavam no inglês, não. Se essa voz continuar, nós vamos morrer, todo mundo. Foi assustador, o povo não aceitou ouvir a voz de Deus. Dali então você não vai ver eu estou falando que vai abrir para o povo de Israel. Então aqui nós estamos vendo de novo, aleluia, quando o trovão se manifesta, o Senhor Deus falando, e tem uma mensagem aqui.
Aleluia, Jesus. Então a voz do Senhor, Jó diz que é como um trovão. Lá no livro de Êxodo, o Senhor falou de forma como um trovão, que o que significa? Que é uma voz tão poderosa que às vezes os ouvidos da pessoa não conseguem ouvir. Então, igreja, o Senhor fala na igreja, mas Ele fala através de quem? Do Espírito Santo. Pois a voz do Espírito Santo, ela é uma voz doce e suave. Se Deus fosse falar no meio dessa igreja, isso seria um estrondo, nossos ouvidos não conseguiria entender, pois imagine Deus Criador, imagine a grandeza de Deus e a voz. Pense numa família, a gente olha assim, aquela coisa assim, então a gente está bem menos do que isso em relação a Deus, porque nós somos criaturas, então a gente não ia conseguir ouvir. Aí o Senhor faz o que hoje para a igreja, para falar com a igreja, para falar com os profetas, o Espírito Santo, aquela voz mansa e suave dele, é que pega a voz do Senhor, Deus o Criador, e transforma na voz mansa e fala com a sua igreja. Porque a voz de Deus é uma voz como um trovão. Isso aí você pode fazer, é muito bom você fazer um estudo sobre isso mesmo, sobre a questão da voz de Deus. É muito bom, vale muito a pena você fazer esse estudo. Então, só que esses trovões tinham uma mensagem. Vamos ver aqui. E essa mensagem aqui nós vamos ver na frente que não poderia ser falada. Logo que ele falou os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as estrelas. Então nós não sabemos o que é que essas vozes falaram. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, e o mesmo que criou os céus e a terra, ou seja, jurou por Deus, os criou o céu, a terra e o mar, tudo quanto nele existe, já não haverá demora. Então este anjo aqui brada que já não haverá demora das coisas que irão acontecer. Lembrando que nós estamos no meio da tribulação, ele está se referindo às coisas que virão a seguir nos capítulos do Apocalipse em diante. Não haverá demora das restantes dos castigos de Deus acontecer. E a voz do que os trovões falou, pode ser, algumas pessoas imaginam que serão as coisas que irão acontecer do capítulo 11 em diante. Pode ser, não estou dizendo que é, porque a Bíblia não me dá autoridade para falar sobre isso, e não encontramos nenhum versículo dizendo qual é essa mensagem, mas é uma mensagem, por certo, no final dos tempos. Mas aqui, João, mais para frente, nenhum texto à frente, ele volta a se referir o que esses trovões falaram. Então tem coisas, o que nós entendemos? Tem coisas que a gente tem que aceitar pela fé. Existem coisas que Deus revela, e existem coisas que Deus deixa oculto. Tem coisas que nós vamos saber aqui, tem coisas que nós vamos saber lá no céu. Amém, igreja? Tem coisa que é só para o céu de glória, tem coisa que não existe revelação de profeta, tem coisa que nem está aqui. E nós temos que aceitar pela fé aquilo que o Senhor tem guardado. Os seus mistérios, ainda tem mistério para ser revelado. Você imagine, se já é lindo você estudar o Apocalipse, tudo que é revelado aqui, agora você imagine o que será revelado no céu de glória para a sua igreja, para o seu povo, será algo extraordinário. Enquanto isso, Deus já está se irritando aqui. Mas eu vou ler o capítulo. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita e jurou por aquele que vive pelo céu e o século, o mesmo que criou os céus e a terra e o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele esteve para tocar a trombeta, cumpriu-se então os mistérios de Deus. Cumpriu-se então, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele esteve para tocar a trombeta, cumpriu-se então o mistério de Deus. Você lembra que será mistério, porque no Velho Testamento eles não sabiam isso aqui. Então era mistério de Deus, cumpriu-se os mistérios de Deus, segundo eles anunciaram aos seus profetas. A voz que ouviu, vindo do céu, anunciaram aos seus profetas, porque Deus vinha anunciando castigos, mas tinha coisa que eles não sabiam, data, tempo, eles não sabiam. Segundo ele anunciou aos seus profetas, a voz que ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo: